talvez seja fraqueza da minha parte, nem todo mundo fica assim. E, sabe, é triste falar, mas pode ser que eu seja fraca a ponto de isso me afetar. Pela segunda vez, eu resolvi ficar 100% off do Instagram. E nesse vídeo, eu vou te contar o que me motivou a fazer isso. Oi, gente! Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, então antes de contar para vocês aí o que me motivou a sair do Instagram pela segunda vez, eu preciso contextualizar algumas coisas para vocês. Bom, eu trabalho na internet desde 2019, que eu trabalho como criadora de conteúdo na internet, e especificamente lá no Instagram. E assim, apesar de ter poucos seguidores lá no Instagram, eu tenho, pouco mais de 10 mil seguidores, eu, conseguia fazer uma renda significativa lá no Instagram com o meu trabalho lá de criadora de conteúdo. Eu comecei a trabalhar no Instagram, eu comecei a ter uma renda, na verdade, um retorno assim, na pandemia, onde eu lancei um curso sobre produtividade materna. Depois disso, eu acabei começando a produzir conteúdo do nicho de renda extra, porque como eu estava ali produzindo conteúdo do nicho de produtividade materna, vendendo curso, vendendo e-book, muitas pessoas começaram a se interessar em saber, entender como eu ganhava dinheiro. Então, eu acabei começando a criar conteúdo do nicho de renda extra. E foi quando eu também comecei a ter uma renda ainda mais significativa, do que em 2020. Então, 2021 ali, eu comecei a ter uma renda muito boa vindo da internet. Porém, gente, quem trabalha como criador de conteúdo no Instagram, na internet no geral, sabe, assim, o quanto é difícil, é desafiador, E eu comecei a me sentir muito pressionada lá no Instagram em criar conteúdo, e isso começou a me gerar muita ansiedade. Porque, assim, se eu não aparecia nos stories, eu acabava não vendendo, Porque é aquele ditado, quem não oferta não vende. Então, para eu conseguir ter uma renda, eu sempre tinha que estar ali aparecendo nos stories, oferecendo os meus produtos, porque senão eu não vendia, Eu não tinha uma venda ali no automático, O meu trabalho sempre foi 100% orgânico. Então, isso começou a me gerar muita ansiedade, porque assim, se eu tava num restaurante, se eu tava em algum lugar com a minha família, eu tinha necessidade de postar ali para mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo e assim conseguir vender os meus produtos. Então, apesar de estar faturando bem naquela época, eu resolvi que eu não queria mais isso, que isso não estava me fazendo bem, porque não estava adiantando eu ter ali uma renda com o Instagram, mas eu não estava vivendo a vida que eu queria, sabe? E daí, quando foi em maio de 2022, eu resolvi que eu não ia mais criar conteúdo no Instagram e que eu ia mudar a minha estratégia, a estratégia que eu trabalho aqui na internet. Então, eu não queria mais aparecer no Instagram, nem em qualquer outra rede social, para poder faturar aqui na internet. Daí foi quando eu conheci a estratégia que eu trabalho hoje, e que assim, apesar de aparecer, eu crio conteúdo aparecendo aqui no YouTube, porque além desse canal, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, mas é totalmente diferente, E no começo eu não aparecia, depois que eu comecei a voltar a aparecer. Mas, gente, é muito mais leve, eu posto vídeo 2 vezes por semana, tanto aqui quanto no outro canal, então é totalmente diferente da criação de conteúdo que eu tinha lá no Instagram. Pois bem, em maio de 2022 eu resolvi que eu não ia mais trabalhar com o Instagram. Eu brinco até que eu falava que eu só ia usar o Instagram pra blogueirar e postar meme, Comecei então na estratégia que eu trabalho hoje, e só que assim, como todo início, de estratégia, porque assim, eu tive que recalcular a rota e recomeçar do zero. Então eu fui de um faturamento X para um faturamento zero, assim, de um mês para o outro, porque eu simplesmente parei de vender os produtos que eu vendia, parei de criar conteúdo, sobre renda extra, e comecei do zero na estratégia que eu trabalho. Então, como todo começo, foi muito difícil, Eu não fazia vendas, eu não estava faturando nada. E, assim, eu fiquei, gente, certinho, criando os conteúdos pro YouTube desde maio até novembro de 2022. Faturava, assim, R$100 no mês, R$200. Só que, assim, como que faz, O que a gente faz com 100, R$200 no mês? Então, isso me deixou muito frustrada, sabe? E daí, em novembro de 2022, eu acabei parando de
criar os vídeos, né, trabalhar com a estratégia que eu tava trabalhando, que inclusive é a que eu tô trabalhando hoje. Mas daí eu parei em novembro de 2022 por conta da frustração de não estar faturando e fiquei, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses aí sem postar vídeo no YouTube, né, sem trabalhar na internet. Comecei até a ver outras coisas, cheguei a fazer uns trabalhos de assistente virtual, enfim. Só que quando foi março de 2023, eu resolvi que eu ia voltar a trabalhar na estratégia que eu tinha começado a tentar, né, em 2022, e que eu não ia desistir até dar certo. Só que o que acontece, né? O que eu comecei a perceber? Que o Instagram tava me prejudicando, porque eu ficava ali me comparando com as pessoas, eu ficava ali o tempo todo vendo o resultado dos outros e me comparando, sabe? Pensando, meu Deus, todo mundo consegue resultado menos eu. Então foi quando eu decidi que eu ia excluir o Instagram do meu celular. Na verdade, eu decidi isso, né? O que, assim, me fez bater o martelo de decidir que eu ia excluir o Instagram do celular foi um vídeo que eu vi no YouTube da Manu Pedrini, eu acho que é esse o nome dela, eu vou pôr aqui pra vocês a capa do vídeo, né, que na época eu assisti, e daí lendo os comentários, vendo o relato da Manu, eu decidi, não, é isso que eu quero, eu vou excluir o Instagram do meu celular. E, gente, sério, eu excluí o Instagram em março de 2023 e voltei só em setembro de 2023. Eu fiquei 6 meses 100% off, tanto de postar quanto de consumir conteúdo. Postar eu já não tava postando tanto mais mesmo, porque eu não tava mais trabalhando como criadora de conteúdo no Instagram, mas assim, o problema era consumir conteúdo, né? Eu tava ali vivendo a vida de outra pessoa, sendo, né, a plateia ali da vida de outras pessoas. Então, eu fiquei 6 meses 100% off. Pra não falar pra vocês que em maio, né, eu excluí o Instagram em março, quando foi em maio, eu instalei de novo no meu celular pra pegar um contato de uma loja e já excluí de novo e não instalei mais. Fui instalar só em setembro de 2023. E esses 6 meses foram exatamente os 6 meses que, assim, os resultados começaram a vir. Pra vocês terem noção, no primeiro mês, fazendo a estratégia, né, trabalhando com a estratégia que eu trabalho hoje aqui na internet, eu já consegui faturar. Não faturei muito, na época eu faturei acho que R$250 no primeiro mês. No segundo mês, eu faturei 380. Daí, no terceiro mês, faturei mais de R$2.000. E depois disso, só foi aumentando, inclusive na Black Friday de 2023, que foi em novembro, eu bati os meus primeiros 10k com a estratégia que eu tô trabalhando hoje. Inclusive, gente, eu tô pra gravar um vídeo aqui no canal pra contar um pouco sobre essa estratégia que eu trabalho, né, como que eu faço pra faturar aí 5 dígitos todos os meses, né, faturar mais de R$10.000 todos os meses, aqui na internet, no YouTube, né, sem essa pressão de ficar criando conteúdo. E já adianto pra vocês, eu não vendo curso, eu não indico curso, mas eu acho que mostrar um pouco da estratégia pra vocês, porque principalmente pras mulheres, mães, né, eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma filha com deficiência, então eu sei o quanto é difícil a gente trabalhar fora. Enfim, eu vou trazer aqui pro canal, né, pra contar pra vocês um pouco da estratégia que eu trabalho, porque eu nunca fiz curso pra trabalhar nessa estratégia. Os cursos que eu fiz foi de marketing digital no geral, e com o conhecimento que eu tinha do marketing digital, eu fui, né, aplicando nessa estratégia que eu trabalho, mas isso é por um próximo vídeo, tá? Pois bem, voltei em setembro, então, de 2023 pro Instagram, e na mesma, sem criar conteúdo, né, só postando ali meme, blogueirando, né, como eu falo, blogueirar e postar meme. Mas, o que acontece, gente? A gente começa a ficar viciado de novo. Mas tava indo, normal, tava levando. Só que daí, o que pra mim foi o ápice? A gente tá agora em abril de 2025, hoje é dia 6, eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de abril de 2025, e o meu aniversário é no dia 29 de março, tá? Então, semana passada eu fiz aniversário, e na semana do meu aniversário, eu tive uma crise de ansiedade que eu não tinha há muito tempo, sabe? Inclusive, quando eu fiquei lá, quando eu excluí o meu Instagram em março de 2023, na primeira segunda semana eu já percebi o quanto eu fiquei menos ansiosa, sabe? O quanto eu fiquei mais paciente com as crianças. Nas férias das crianças em julho, eu consegui produzir vídeos, o que eu não consegui, por exemplo, em janeiro de 2024, que eu já tinha voltado pro Instagram, eu não consegui produzir. Então, né, eu vi sim uma melhora muito significativa já no começo, assim, quando eu fiquei sem Instagram. Pois bem, voltando. Semana passada, na semana do meu aniversário, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E daí, eu tentando identificar ali, vendo, né, o que tinha desencadeado essa crise de ansiedade, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava me comparando com pessoas que trabalham na mesma estratégia que eu, que estavam ali conseguindo postar 2
vídeos, 3 vídeos por semana, enquanto eu não tava conseguindo produzir. E sempre com a desculpa, é correria, mas na verdade não é correria. E eu né, me dei conta disso quando eu fui lá no meu Instagram e vi o tempo médio que eu ficava por dia no Instagram. Eu vou colocar o print aqui pra vocês, eu mandei esse print pra minha amiga. Gente, uma média de 4 horas por dia no Instagram. Claro que assim, não é direto, né? A gente entra, sai, vê alguma coisa, posta, ou fica assistindo Reels, fica assistindo Stories, e isso dá, né, tava dando uma média de 4 horas por dia. Eu comecei a fazer as contas, eu falei, cara, 4 horas por dia, né, na semana aí, vamos pôr de segunda a sexta, são 20 horas por semana que eu poderia estar produzindo, que eu poderia estar criando, e eu fico com a desculpa de que eu não tenho tempo. Obviamente que a gente que tem filho, a nossa demanda é totalmente diferente da demanda de uma pessoa que não tem filho, mas mesmo assim, sabe, eu via o quanto eu tava me sabotando e ficava colocando como desculpa a minha vida corrida, as terapias da Rafa, mas na verdade não, na verdade eu tava perdendo meu tempo com outra coisa. Então eu falei, não, chega, eu preciso voltar a focar 100% no meu trabalho, sabe, voltar a focar nas demandas com as crianças, várias pendências da vida deles, assim, que a gente acaba deixando e sabe? Porque a rotina vai te engolindo, o tempo vai te engolindo. E de verdade, né? Eu excluí meu Instagram na segunda-feira, no dia 31 de março. Hoje é dia 6 de abril, né? Gente, essa semana, sério, ela não passou rápido pra mim. De verdade. Porque eu tinha a sensação que o tempo tava passando rápido demais. E essa semana, não é que passou devagar, mas passou o tempo suficiente pra eu conseguir produzir meus vídeos, pra eu conseguir criar meus roteiros, pra eu conseguir editar tudo que eu precisava. E assim, gente, de verdade, eu não sei explicar pra vocês como essa semana rendeu. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já sabia disso. E mesmo assim, sabe, eu fiquei postergando de sair de novo do Instagram. Então, o que me motivou, né, a sair do Instagram foi querer voltar a focar 100% na minha vida, de viver a minha vida. Porque a real é que eu não tava mais vivendo a minha vida, eu tava vivendo a vida de outras pessoas, consumindo a vida de outras pessoas, vendo a vida de outras pessoas, assistindo o sucesso de outras pessoas. E daí eu falei, não, então eu vou sair do Instagram. E daí eu coloquei uma meta pra mim, que eu só ia voltar pro Instagram e assim, voltar também daquele jeito, né? Eu só ia voltar pro Instagram quando eu atingisse essa meta. Eu acredito que eu vou demorar no mínimo 6 meses pra atingir essa meta. Então eu acredito que, né? Acredito não, eu não vou voltar pro Instagram em menos de 6 meses. E eu não vou falar essa meta pra vocês por enquanto, porque é uma meta muito pessoal. Mas depois que eu atingir essa meta, eu posso vir, né, aqui gravar um vídeo pra vocês pra contar essa meta aí que eu coloquei pra atingir e só assim voltar pro Instagram. Então, porque, gente, sério, o tempo que a gente perde naquela rede social, e como eu falei lá pras pessoas quando eu tava saindo, a gente precisa ter sabedoria pra usar. E eu não tava tendo essa sabedoria. Então, assim, a gente entra lá pra ficar 10 minutos, quando você vê, já passou 30 minutos. E eu até coloquei o tempo, né? Tem como você colocar o tempo lá, me avisar, pra avisar quando atingir 10 minutos. Mas quem disse? Avisava, eu ignorava e continuava, sabe? Coloquei um bloqueio também no próprio celular, pra quando desse 1 hora de utilização do Instagram, eu não conseguia mais acessar, só que tem como, né, você ir lá, ignorar, tirar o limite, e daí não tava adiantando, pra vocês verem o nível de vício que eu estava. Inclusive, na terça-feira, eu excluí na segunda. Na terça-feira, gente, eu fiquei que nem uma barata tonta, assim, eu pegava o meu celular, eu ficava procurando o aplicativo, sério, e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô procurando o aplicativo do Instagram, eu não tenho mais o Instagram no meu celular. Então, eu comecei a perceber o quanto eu estava viciada. E até ali, às vezes, na hora trabalhando, criando um roteiro, e editando um vídeo. Às vezes o trabalho começa a ficar chato, porque tem hora que, né, você tá ali, tá cansativo, e daí você vai pra aquela recompensa mais rápida, daí eu já pegava o celular e já ia começar a olhar Instagram, né, automático. Então, e essa semana eu não fiz isso, sabe? Eu falei, pra não falar que eu não fiz isso, na terça-feira eu fiquei, mas aí na quarta eu já tava, tipo, liberta, sabe? E assim, gente, meu trabalho rendeu 100%. Vocês não têm noção, sabe? Fora tudo isso, eu comecei a perceber que eu tava meio invejosa, sabe? A gente olha a vida da outra pessoa, a gente começa, sabe, eu tava sentindo inveja, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Não dá pra ficar assim. E fora a paciência, né? Que eu tava me sentindo muito impaciente com as crianças, sabe? Eu não sei, cara, de verdade, é uma coisa que não dá pra explicar como que, né, uma rede social pode deixar a gente assim. Óbvio que talvez seja fraqueza da minha parte, nem todo mundo fica assim. E, sabe, é triste falar, mas pode ser que eu seja fraca a ponto disso me afetar. Mas estava
me afetando. Então, esse foi o motivo que me levou a excluir o Instagram do meu celular. E assim, de verdade, eu tô, assim, essa semana foi uma semana de paz pra mim, sabe? Paz mental. Eu tô me sentindo outra pessoa. E até quero pedir pra vocês deixar aqui nos comentários se você que tem Instagram também tá se sentindo assim, ansiosa, invejosa, né? Compartilha aqui com a gente, comigo, né, com a gente, pra gente poder trocar experiências, trocar ideias, pra gente não se sentir sozinha, porque por muitas vezes eu me senti sozinha. Eu falei, será que só eu que tô sentindo isso? Será que só eu que tô com essa sensação? Então, mas aí até conversando com minhas amigas, eu percebi que não, que tá meio que geral, sabe? Tá todo mundo se sentindo assim. E então, comenta aqui embaixo se você também se sente assim, ou se você já não tem mais Instagram, né? Eu lembro que quando eu assisti esse vídeo da Manu Pedrini, eu li os comentários e muita gente já falando, eu não tenho Instagram há 5 anos, eu não tenho Instagram há 2 anos, e eu sou outra pessoa. Enfim, então se você é essa pessoa também que não tem rede social já há um tempo, né, que só consome conteúdo aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários também, vamos trocar as nossas experiências, né, motivar umas outras. E eu quero deixar claro aqui pra vocês também que eu não estou falando que o Instagram é ruim, não é isso, né, eu até falei isso lá no Instagram, eu sou muito grata ao Instagram, por tudo que ele me proporcionou, assim, de trabalho. Afinal de contas, foi através do Instagram que eu conheci a estratégia que eu trabalho hoje. Então, assim, não vou colocar o Instagram como vilão. Na verdade, é a gente que tem que ter sabedoria pra saber usá-lo. Mas é isso. Então, né, essa é a minha experiência, assim, esse é o motivo pelo qual eu resolvi excluir o Instagram. E, sinceramente, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei nesse ano de 2025. Sério. E eu falei pra vocês, né, que eu excluí em março de 2023. E eu resolvi excluir na mesma data, exatamente na mesma data, que foi depois do meu aniversário. Então, eu estou com bastante expectativas pra como serão esses próximos meses 100% longe do Instagram. Eu já estava muito feliz com o meu trabalho, né, com o meu faturamento, que graças a Deus só vem aumentando, disso eu não posso reclamar, mas eu sinto também que eu poderia estar faturando muito mais do que eu faturo se eu tivesse focado mais, sabe? Só que eu acabei, assim, sabe, não focando o suficiente, acabei não focando o suficiente e eu acabo atribuindo isso ao Instagram por conta desse vício, né, da gente ficar ali o tempo todo consumindo, e uma prova disso são essas 4 horas diárias que eu passava aí no Instagram. E é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha aqui embaixo, se você quer mais vídeos sobre esse, sobre, né, um vídeo de bate-papo, comenta aqui embaixo também. E se você tiver sugestões de vídeo pra eu trazer aqui pro canal, deixa sua sugestão aqui pra mim, tá? Porque às vezes eu fico sem ideia do que criar, do que gravar. E eu decidi também que eu não vou fazer desse canal aqui um nicho específico, né? Eu posto aí os comparativos dos produtos, né? Se você me acompanha nesse canal, você vê. Mas eu também quero trazer um pouco aqui das coisas que eu faço, do meu trabalho, da maternidade, enfim. É isso, gente. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.